dos irmãos. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 14. Vamos ler os versos 13 e 14. Josué, capítulo 14, versos 13 e 14. Você não precisa ficar preocupado, porque se você não está com a sua Bíblia, vai aparecer aí na projeção para você o texto bíblico, que diz assim: Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Gostaria que todos nós lêssemos esses dois versos, mas com uma voz bem bonita. Vamos todos? Então Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, do povo quenezeu, porque ele obedeceu fielmente ao Senhor, o Deus de Israel. Quero pensar um pouquinho com vocês aqui nessa noite sobre o seguinte tema: um legado de grande valor. Alguém disse certa vez o seguinte: fazer história é fácil, difícil mesmo é deixar um legado de valor. Às vezes fico pensando que muitos de nós estamos tão preocupados em fazer história que esquecemos de deixar um legado de valor. Legado é aquilo que é passado às gerações seguintes. Legado é um presente que deixamos para nossos descendentes. Legado não tem nada a ver com realizações, porém tem tudo a ver com o nosso caráter. Às vezes nós deixamos bens materiais, às vezes nós deixamos tantas coisas que nada disso traz para a nossa descendência o propósito que Deus estabeleceu para a nossa vida e para aqueles que são os nossos descendentes. O legado de valor, ele não está relacionado aos bens materiais que deixamos, nem à quantidade de tempo que trabalhamos, nem aos títulos que conquistamos, mas o legado de valor, ele está relacionado àquilo que somos, à herança de vida que nós deixamos. O personagem bíblico de hoje, o personagem que nos inspira nessa noite é Calebe. Calebe, se vivesse nos nossos dias, seria um exemplo a ser seguido. Calebe foi alguém que não desistiu do seu chamado, mesmo diante das lutas que ele enfrentou. Calebe enfrentou a indiferença, a incredulidade do povo, as batalhas contra os inimigos, a demora para tomar posse da terra prometida. Porém, nada disso foi capaz de deter o homem que obedecia fielmente ao Senhor. O legado que Calebe deixou, o principal legado que Calebe deixou, não foi a cidade de Hebrom para seus descendentes, mas o principal legado que Calebe deixou, está escrito no verso bíblico, que ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Esse é o legado que nós precisamos deixar para as nossas gerações. Um legado de inteira fidelidade ao Senhor a quem servimos. Calebe recebeu uma promessa. E somente 45 anos depois é que ele pôde vê-la cumprida em sua vida. Mas a despeito de todo esse tempo, desde o dia em que ele recebeu a promessa, até o dia em que a promessa foi cumprida, Calebe manteve-se íntegro, fiel, e nunca desistiu do seu chamado. E o seu legado de valor chegou até os nossos dias. Então, olhando para a vida de Calebe, nós podemos aprender a construir um legado de valor. Um legado significativo para nossos filhos, nossos netos, bisnetos e quem vier após nós. Olhando para a vida desse homem, nós podemos aprender a construir um legado, um presente que vai valer a pena deixar para os nossos descendentes. Em primeiro lugar, eu aprendo com Calebe que para construir um legado de valor, guarde as promessas do Senhor. Quer construir um legado de valor na sua vida e na vida dos seus filhos? Guarde as promessas do Senhor.
O texto bíblico diz assim, olha, palavras de Caleb. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espionar a terra. E eu dei um relatório que sabia que era verdadeiro. Os homens que foram comigo espalharam o medo no meio do povo, mas eu obedeci fielmente ao Senhor, meu Deus. Naquele dia, Moisés, claro que usado por Deus, me fez a seguinte promessa. Caleb, você obedeceu fielmente ao Senhor, meu Deus. Por isso, fique certo de que você e os seus filhos serão donos para sempre de toda a terra que pisarem. Eu fico impressionado porque no coração de Caleb não havia espaço para a incredulidade. Ele guardou a promessa feita por Deus através de Moisés. Ele não duvidou, mesmo no meio de tanta incredulidade, mesmo onde à sua volta só se ouvia falar de gente que não cria naquilo que Deus havia prometido a ele. Mas Caleb manteve-se firme, porque não havia espaço no coração de Caleb para a incredulidade. Por quê? Porque Caleb guardou com cuidado a promessa de Deus. Às vezes nós guardamos com cuidado tantas coisas materiais que perecem, não é verdade? E a gente realmente precisa ter cuidado com as nossas coisas. Mas com relação às coisas espirituais, às vezes nós não guardamos com tanto cuidado assim. Você recebe uma promessa do Senhor e não tem cuidado com a promessa do Senhor. O que me impressiona com esse homem aqui é que ele guardou a promessa do Senhor. Ele recebeu e guardou. Se iria acontecer no dia seguinte, ele não sabia. Daí a 5 anos, não sabia. Aconteceu daí a 45 anos, mas ele estava ainda vibrando com aquela promessa, porque o que ele guardou era algo que permanecia para sempre. Que promessas Deus fez a você e a mim e que ainda não foram cumpridas? O que você fez com essas promessas? Você jogou essas promessas no lixo? Você desistiu das promessas do Senhor? Ou você as mantém vivas no seu coração, alimentando-as com oração e perseverança, aguardando pelo resultado? Caleb plantou a semente divina no seu coração. E todos os dias ele se lembrava daquilo que Deus havia dito a ele. Olha, Caleb, eu vou dar uma terra a você. Todos os dias, foi promessa do Senhor. Todos os dias ele acordava na expectativa de que a terra já estava ali. Todos os dias ele acordava e dizia assim, hoje é o dia da promessa. Hoje é o dia. Durante 45 anos. E todos os dias hoje é o dia em que o Senhor vai realizar a promessa. Ele guardou isso no seu coração. E essa semente se tornou verdade naquele dia, 45 anos depois. Alguém disse que as promessas do Senhor são sementes que nunca morrem. Alguém que deseja construir e deixar um legado de valor precisa aprender a guardar as promessas de Deus. Jesus, ele deu uma missão aos seus discípulos. E no mesmo verso ele fez uma promessa incomparável. Ele disse assim, e eu estarei com vocês, dia após dia, até o fim dos tempos. Essa promessa foi específica para os discípulos de Jesus daquele tempo, mas a sua essência alcança os discípulos desse tempo. Nós podemos confiar de que o Senhor está conosco, dia após dia, até o fim dos tempos. É promessa do Senhor. E nós precisamos aprender a guardar as promessas do Senhor. Mas eu também aprendo uma outra lição com Caleb, que para construir um legado de valor, mantenha sua resistência no Senhor. Não somente guarde a promessa, mas mantenha a resistência. Olha o que diz o verso 10. E Caleb continuou, agora veja, faz 45 anos que o Senhor Deus disse essas coisas a Moisés. Isso foi no tempo em que o povo de Israel atravessava o deserto. E o Senhor me tem conservado com vida até hoje. Olhe para mim, estou com 85 anos de idade. Eu fico pensando que muitas lutas que nós enfrentamos na vida podem extrair de nós as forças, a ponto de desfalecermos. E o desfalecimento é um grave perigo, tanto espiritual quanto fisicamente, porque o desfalecimento é a perda da resistência.
E quando nós perdemos a resistência, perdemos o sentido de missão para o qual nós fomos criados, perdemos o foco, perdemos o alvo da nossa vida. Quando perdemos a resistência, não temos mais força para continuar. Mas Caleb manteve a sua resistência no Senhor. Ele considerou que foi por causa do Senhor que aquilo tudo estava acontecendo com a vida dele. E aí eu pergunto a você, do que é que você tem desistido? Que orações você tem abandonado por achar que já passou o tempo demais sem resposta? Que caminhos ou tentativas você deixou de lado sem tentar um pouco mais? A palavra de Deus diz que o Senhor não tem prazer nas pessoas que retrocedem, mas naquelas que seguem adiante. Muitas vezes nós não resistimos porque ficamos amarrados a um erro do passado. Deus não quer que desistamos, mas Deus quer que nós tentemos outra vez. E precisamos ter muito cuidado, porque o desânimo na longa batalha da vida pode ser fatal. Caleb não desistiu. Deus o manteve vivo. Ele manteve-se resistente. Porque um legado de valor se constrói com gente que não desiste, mas gente que mantém a sua resistência em dia. Deus nos chama nessa noite a mantermos a nossa resistência em dia. O salmista sabia que os dias eram difíceis, mas também sabia onde ele mantinha a sua resistência. Ele disse assim: estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Colocar a esperança no Senhor é manter a resistência em dia. Aprenda uma terceira lição com Caleb, que para construir um legado de valor, renove suas forças no Senhor. Guarde as promessas, mantenha-se resistente e renove as suas forças no Senhor. Versos 10 e 11 dizem assim: estou com 85 anos e me sinto tão forte como no dia em que Moisés me mandou espionar a terra. Ainda tenho bastante força para combater na guerra e para fazer o que for preciso. Que coisa maravilhosa, irmãos. Caleb era alguém que mantinha as suas forças renovadas. Era alguém que renovava as suas forças continuamente. Num tempo de crise que nós estamos vivendo, precisamos renovar as nossas forças. Não podemos deixar que a crise nos paralise, porque Deus tem uma promessa para nós. E se guardarmos as suas promessas, e se nos mantivermos firmes no Senhor, resistentes no Senhor, e se renovarmos as nossas forças no Senhor, vamos receber do Senhor a promessa que Ele nos fez. Caleb não aposentou a sua espada enquanto não conquistou a promessa de Deus para a sua vida. Ele treinou, ele esperou por anos a fio, a fim de estar pronto para o que fosse necessário. Quantas vezes nós pensamos que já fizemos tudo o que tínhamos de fazer? Tiramos folga de nossos ministérios, abrimos mão dos nossos espaços, achamos que estamos melhores sem fazer nada do que se estivéssemos envolvidos, nos sentimos cansados pelo serviço a Deus. Achamos que somos novos demais, velhos demais, cansados demais, ocupados demais, pecadores demais. Perdemos as nossas forças e as perdemos simplesmente porque não as usamos. Quem não usa força, perde. Porque quem usa a força, ele sente necessidade de renová-la todos os dias. Caleb deixou um legado de valor, porque nunca esteve fora da batalha. Nunca. Porque não tirou folga, nem amorteceu os músculos. Que homem de 85 anos pode dizer o que ele disse, senão aquele que se manteve em forma ao longo de toda a sua vida? A vida de Caleb inspira-nos tanto que nos faz lembrar de um texto que o profeta Isaías escreveu. Ele disse assim: mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Eterno, renovam as suas forças. Preste atenção no que Isaías disse. Ele não disse assim, aqueles que esperam no governo, inclusive nós não podemos esperar nada desse governo, não é verdade?
Aqueles que esperam em si mesmos, não, o verso não diz assim. Aqueles que esperam no seu vizinho, também não. Aqueles que esperam na sua comunidade, também não. Mas Isaías diz assim, aqueles que esperam no eterno, aqueles que esperam no Senhor, esses sim renovam as suas forças. E olha o que ele diz, esses que renovam as suas forças no Senhor, eu gosto dessa tradução por causa disso. Diz assim, abrem as asas e voam alto como águias. Aqueles que não renovam suas forças no Senhor são apenas espectadores daqueles que estão voando como águias. Abrem as asas e voam alto como águias. Correm e não se cansam. Andam e não ficam exaustos. Por isso que às vezes pergunta assim, você não tem outra coisa para fazer a não ser ficar na igreja? Porque é aqui que eu renovo minhas forças no Senhor. Posso renovar lá em casa? Posso. Mas aqui com os irmãos a gente compartilha experiências, troca informações, e o Senhor vai renovando a nossa vida. Você tem se sentido cansado das suas lutas? Você tem se desanimado, tem vontade de jogar tudo para o alto? Isso acontece conosco, porque é natural e humano. Mas não ceda à tentação, ou você não será capaz de construir um legado de valor. Os nossos filhos precisam ver em nós pessoas que renovam as suas forças no Senhor. Há muita gente cabisbaixa. Imagine seu filho olhar para você todo dia cabisbaixo, triste, cabisbaixo. Vai ser uma criança, vai ser um adulto depois, triste, cabisbaixo. É o legado que se deixa. Mas quando a criança olha para alguém que renova as suas forças no Senhor, o rosto brilha. E a criança diz assim, meu Deus, eu quero ser igual aos meus pais, olha. A coisa é automática. Mas isso é um detalhe só para aqueles que renovam as suas forças no Senhor. Não aposente sua espada, renove suas forças no Senhor e em suas promessas que não falham. Assim você estará construindo e deixando um legado de valor para as próximas gerações. E em último lugar, para construir um legado de valor, lute até o fim. Não pare no meio do caminho. As palavras de Caleb. Agora me dê essa região montanhosa que o Senhor me prometeu quando meus companheiros e eu demos o relatório. Naquele tempo dissemos a você que os gigantes anaquins estavam lá, morando em grandes cidades cercadas de muralhas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei como ele prometeu. Então Josué abençoou a Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu a cidade de Hebrom para ser sua propriedade. Caleb, no auge dos seus 85 anos de idade, não permitiu que lutassem a luta final por ele. Ele lutou até o fim. Se quisermos deixar um legado de valor, precisamos lutar até o fim. A nossa luta ainda não acabou. Deus ainda tem tanta coisa para fazer na nossa vida e através da nossa vida, que vai marcar de forma positiva e exuberante a vida dos nossos descendentes. Caleb subiu com seus companheiros e conquistou o monte que Deus havia lhe prometido. A conquista verdadeira é aquela que vem como resultado de uma aliança feita com o Deus verdadeiro. Olha só, não façam isso não, hein? Que luta. Mas não vamos desistir, vamos lutar até o fim. Porque a conquista verdadeira é aquela que é resultado de uma aliança que fazemos com um Deus verdadeiro.
Uma aliança perene que resiste à incredulidade ao nosso redor, que resiste aos castigos impostos pela vida, que resiste às tempestades e lutas do deserto, que resiste ao tempo e encontra o seu cumprimento em Deus. Por isso, Caleb lutou até o fim. Caleb não queria agradar ninguém. Caleb queria agradar a Deus. Às vezes nós desistimos da vida porque queremos agradar as pessoas. Se agradarmos a Deus, agradaremos as pessoas. Mas não queiramos agradar a Deus por quê? Por causa das pessoas. O que precisamos fazer é ser inteiramente fiéis ao Senhor. Não desperdice sua vida. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Não se faça de vítima das lutas e dos problemas que você enfrenta, porque você é capaz de lutar até o fim. Faça uma aliança com o Senhor, lute até o fim e veja as promessas do Senhor sendo cumpridas na sua vida. É assim que se constrói um legado de valor. Caleb deixou um legado de valor porque construiu uma vida debaixo de uma aliança com Deus. Somente uma vida debaixo de uma aliança com Deus nos permite lutar até o fim. Esse foi o presente de grande valor que ele deixou para os seus descendentes. Seu foco nas promessas, a manutenção da sua resistência, a renovação das suas forças e a sua luta até o fim foram apenas o resultado de um caráter drasticamente afetado pela obediência a uma aliança que começou na terra e transbordou na eternidade. A nossa aliança com o Senhor começa aqui na terra e transborda na eternidade. Para construir um legado de valor, guarde as promessas do Senhor. Mantenha a sua resistência no Senhor. Renove as suas forças no Senhor. E lute até o fim. A vida do meu pai é marcada por isso. Um homem que tem guardado as promessas do Senhor. Um homem que tem mantido a sua resistência no Senhor. Não são poucas as lutas não, irmãos. Não são não. Um homem que tem renovado as suas forças no Senhor. Ah, se não for o Senhor na vida do meu pai. E um homem que ainda está lutando. E eu creio que vai lutar até o fim. Porque ele sabe que há uma Hebrom celestial reservada para ele. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir. Que Deus possa nos abençoar. E que a palavra dele possa ter encontrado espaço no seu coração nessa noite. Para que você possa aprender a construir um legado de valor.